Muitos acreditam que a verdadeira força de um cristão está em sua capacidade de não depender de muletas. E aqui não falo de objetos físicos, mas sim de tudo aquilo que tomamos como apoio, em vez de nos lançarmos completamente nos braços de Deus. Essas muletas podem ser a confiança no dinheiro guardado, no trabalho conquistado, no conhecimento adquirido ou até mesmo nas palavras de médicos e cientistas que muitas vezes ganham mais peso em nosso coração do que a própria palavra do Senhor. Mas quem confia em apoios humanos inevitavelmente será decepcionado, porque apenas Jesus é rocha firme. Por isso, precisamos aprender a remover tudo aquilo que substitui a fé genuína. É preciso chegar ao ponto de declarar: ou vivo inteiramente pela fé em Cristo, ou não vivo. Ou caminho confiando somente no Senhor, ou não caminho. A Bíblia nos lembra em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nessa verdade que nos apoiamos. Somente quando desistimos das falsas seguranças é que descobrimos quão suficiente é a graça de Deus. Quando cada muleta cai, quando não sobra nada além de Jesus, descobrimos que Ele sempre foi, é e será tudo de que precisamos. Somente Cristo é alicerce seguro, e todos os demais terrenos são areia movediça. Ele fortalece os fracos e multiplica forças àqueles que não têm nenhum vigor. Hoje, firme sua fé no nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Se você crê que só Jesus é suficiente para sustentar sua vida, escreva nos comentários: Amém, Senhor, Tu és a minha rocha. Muitos confiam em pessoas, em bens, em conquistas pessoais, mas todos esses apoios podem falhar. Amigos, família, líderes ou riquezas não têm poder de sustentar a nossa alma nos momentos mais duros. A Bíblia declara em Isaías 40:29, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Somente o Senhor pode renovar o que está quebrado, levantar o abatido e fortalecer o que já não tem ânimo. Quem confia em si mesmo, cedo ou tarde, experimentará limites. Quem confia nas posses, um dia verá que elas não podem comprar paz. Quem confia em outros homens, perceberá que até os mais fiéis podem falhar. Mas quem confia no Senhor, encontra descanso verdadeiro. Por isso é preciso aprender a entregar todas as áreas da vida a Deus, sem reservas. Ele é suficiente para sustentar sua casa, sua família, seu futuro. Lembre-se, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Quando cada muleta é removida, passamos a caminhar pela fé, e a fé em Cristo nunca decepciona. Jesus não apenas promete vida, mas vida em abundância. Nele há descanso para a alma cansada, paz para o coração aflito e esperança para quem já não vê saída. Se você busca forças hoje, saiba que não há fonte mais poderosa do que o Senhor. Entregue seus apoios a Ele e confie. Jesus nunca falha. Se você confia no Senhor acima de tudo, escreva nos comentários: Glória a Deus, só em Ti confio. Jesus nos chama a descansar nele, porque somente em sua presença encontramos o que o mundo jamais poderá dar. Mateus 11:28 nos lembra: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essas palavras são mais do que um convite, são uma promessa. Muitos procuram descanso em distrações, viagens, prazeres ou até mesmo em pessoas, mas nenhum desses refúgios pode curar a alma. O verdadeiro descanso só é encontrado nos braços de Cristo, onde fardos são retirados e a esperança é restaurada. Quando entregamos a Ele nossas ansiedades, descobrimos que não precisamos carregar sozinhos pesos que esmagam o coração. O descanso em Jesus não significa ausência de lutas, mas presença de paz no meio delas. É Ele quem alivia a mente sobrecarregada, sara as feridas do coração e substitui o desespero por confiança. A cada dia,
Ele nos chama a lançar sobre ele nossas cargas, pois seu jugo é suave e seu fardo é leve. Isso significa que andar com Cristo não é pesado, mas libertador. É tempo de parar de buscar apoio em soluções passageiras e aprender a descansar na graça eterna. Ao abrir mão de controlar tudo, recebemos a dádiva da paz. Essa paz é profunda, permanece mesmo em meio às tempestades e nos faz avançar sem medo do amanhã. Em Cristo, encontramos a fonte inesgotável de descanso para cada nova manhã. Se você deseja esse descanso verdadeiro, declare nos comentários: Senhor, em Ti encontro minha paz. Jesus não apenas nos oferece descanso, mas também nos dá a verdadeira paz. Em João 14:27, ele declara: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo é única, não depende de circunstâncias, não oscila conforme os problemas da vida. É uma paz que guarda a mente em meio à tempestade, que sustenta o coração em meio à dor. Enquanto o mundo oferece tranquilidade passageira, Jesus oferece paz eterna e duradoura. Essa paz não se explica pela lógica, mas se sente no espírito. É o repouso da alma que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Muitos enfrentam guerras interiores, batalhas de pensamentos, dúvidas e ansiedades. Porém, quando permitimos que a paz de Cristo habite em nós, a insegurança perde espaço. Essa paz substitui a inquietação pela confiança, o medo pela certeza de que Ele governa tudo. Não importa a força da ventania ou a altura das ondas. O Senhor é maior do que qualquer mar agitado. Sua paz é como um escudo que protege o coração contra ataques de medo e confusão. Caminhar em Cristo é viver em paz, porque sabemos que nada escapa de suas mãos. Essa promessa é para mim, para você e para todos que escolhem confiar em Jesus. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa promessa revela que a salvação não é conquistada por obras ou méritos humanos, mas é um presente da graça de Deus. Não existe esforço humano capaz de comprar ou merecer a eternidade. Apenas por meio de Jesus temos o privilégio de sermos justificados, perdoados e reconciliados com o Pai. O sangue derramado na cruz é o selo dessa aliança eterna. Quando confessamos Jesus como Senhor, declaramos nossa total dependência dele e recebemos a vida que nunca terá fim. Essa confissão precisa ser genuína, acompanhada de fé viva que transforma atitudes, escolhas e pensamentos. A salvação em Cristo nos tira do domínio das trevas e nos conduz para o reino de luz. Isso significa que não carregamos mais o peso do pecado, mas vivemos na liberdade do perdão. Hoje você pode declarar com confiança: eu tenho um Salvador e seu nome é Jesus. Essa é a maior vitória que alguém pode experimentar nesta vida. Romanos 8:1 nos ensina: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa verdade é libertadora, porque mostra que o perdão de Deus não é parcial nem temporário, mas completo e eterno. O diabo tenta acusar, trazer lembranças do passado e plantar sementes de culpa. Porém, quando entregamos nossa vida a Jesus, Ele declara sobre nós: perdoado. Isso significa que o preço do pecado já foi pago, a dívida foi cancelada, e não há mais registros contra aqueles que vivem pela fé. Em Cristo, não somos mais escravos de erros antigos, mas novas criaturas, renovadas pela graça. A condenação que pesava sobre nós caiu na cruz, e agora caminhamos em liberdade. Isso não nos dá licença para viver no pecado, mas nos chama a viver em gratidão e santidade. Cada dia é uma oportunidade de andar no Espírito, rejeitando a carne e escolhendo a vida abundante que o Senhor oferece. Quando a acusação vier, lembre-se:
Nenhuma palavra de condenação pode permanecer diante do sangue de Jesus. Ele é quem nos justifica e nos chama de filhos amados. Se você crê nessa libertação, escreva nos comentários: em Cristo não há condenação. A Bíblia nos mostra que o inimigo é chamado de o acusador dos irmãos, em Apocalipse 12:10. Dia e noite, ele tenta lançar palavras de condenação, lembrando pecados antigos e tentando nos prender em culpa e vergonha. Mas em Cristo, essa voz perde o poder. Jesus já venceu na cruz e nos declarou justificados diante de Deus. Quando o diabo aponta seus erros, você pode apontar para o sangue do Cordeiro. Quando ele tenta colocar fardos de vergonha, você pode se levantar na certeza de que foi lavado e purificado. A vitória de Cristo é a nossa defesa. Ele é o advogado fiel que intercede por nós junto ao Pai. Não precisamos viver carregando acusações, porque o preço já foi pago de uma vez por todas. O inimigo tenta prender, mas Cristo liberta. Ele tenta envergonhar, mas Jesus honra. Ele tenta destruir, mas Jesus restaura. Por isso, não aceite as mentiras do acusador. Levante a cabeça e caminhe em autoridade, lembrando que você é filho de Deus, amado e escolhido. Em Cristo, não somos definidos pelos erros do passado, mas pela obra completa da cruz. A condenação caiu, a acusação perdeu força e a vitória é certa para todo aquele que crê. Se você rejeita toda a acusação do inimigo, declare nos comentários: sou justificado em Cristo Jesus. Quando nos entregamos a Cristo, passamos a viver debaixo da graça abundante que nos sustenta em todas as áreas. E 2 Coríntios 12:9 nos lembra das palavras do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que nossas limitações não nos afastam de Deus, mas se tornam oportunidades para que sua força se manifeste. A graça é o favor imerecido que nos alcança mesmo quando não temos forças para continuar. É ela que levanta o caído, fortalece o cansado e renova o abatido. Muitos buscam apoio em suas próprias capacidades, mas descobrem cedo ou tarde que não conseguem vencer sozinhos. É nesse ponto que a graça de Deus se revela ainda mais poderosa, mostrando que não dependemos de perfeição, mas de rendição. Quanto mais reconhecemos nossa fraqueza, mais experimentamos a suficiência do Senhor. Essa graça não é apenas para perdoar pecados, mas para nos sustentar diariamente em cada desafio, em cada decisão, em cada batalha espiritual. Viver pela graça é andar com confiança, sabendo que não caminhamos pela nossa força, mas pela fidelidade de Deus. Ele é suficiente hoje, amanhã e sempre. Se você vive pela graça de Cristo, escreva nos comentários: a tua graça me basta, Senhor. A palavra de Deus nos assegura que em Cristo não há condenação. Romanos 8:1 declara: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma verdade libertadora, pois significa que toda a acusação do inimigo perde força diante do sacrifício da cruz. O diabo é chamado de acusador dos irmãos, e sua estratégia é lançar culpa, vergonha e medo para nos afastar da presença de Deus. Mas em Jesus fomos lavados, justificados e reconciliados com o Pai. A condenação que antes estava sobre nós foi anulada pelo sangue do Cordeiro. Isso não significa que somos perfeitos, mas que agora vivemos debaixo da misericórdia e da graça, livres da escravidão do pecado. Cada vez que o inimigo tentar te lembrar do passado, declare com fé que você é uma nova criatura em Cristo, pois as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Caminhar sem condenação é viver em liberdade, sabendo que o perdão de Deus é maior do que qualquer falha.
Se você crê que não há condenação para os que estão em Cristo, escreva nos comentários: sou livre em Jesus. A liberdade que Cristo nos oferece não é apenas a ausência de culpa, mas também a quebra de todo jugo que tenta aprisionar a nossa alma. Em Gálatas 5:1 está escrito: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Isso significa que, ao recebermos a salvação, não podemos voltar a viver como antes, presos a velhos hábitos, pecados ou pensamentos que nos afastam de Deus. O Senhor nos chama a permanecer firmes, conscientes de que a liberdade é uma conquista diária em Cristo. O inimigo tentará nos enganar, fazendo parecer que ainda estamos presos, mas a cruz é a prova de que fomos libertos. Essa liberdade nos dá acesso à presença de Deus, nos permite viver com ousadia e nos garante esperança em meio às lutas. A verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da obra interna do Espírito Santo, que nos transforma e fortalece. Permanecer firmes nessa liberdade é recusar as correntes da culpa e viver como filhos amados, escolhidos e guardados pelo Senhor. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que Ele oferece não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na certeza da presença constante de Deus. O mundo pode oferecer momentos de calma passageira, mas só Cristo dá uma paz que permanece até mesmo no meio das tempestades. Essa paz não depende de diagnósticos, relatórios, opiniões ou do cenário que nos rodeia, mas flui do coração de Deus para aqueles que confiam nele. Mesmo diante da dor, do luto ou das incertezas, essa paz sustenta, consola e dá forças para continuar. É a paz que guarda a mente e o coração, como está escrito em Filipenses 4:7. Ela não pode ser explicada pela lógica humana, mas é vivida por quem entrega sua vida nas mãos do Senhor. Quando a ansiedade tentar te dominar, lembre-se, Jesus já declarou que sua paz é suficiente para acalmar todo o medo. Receber essa paz é descansar, sabendo que Ele está no controle e que nada foge do seu cuidado. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa é a essência da fé cristã: crer e confessar. Não basta apenas acreditar em silêncio, é necessário declarar com firmeza que Jesus é o Senhor. Essa confissão é um ato de entrega, reconhecimento e obediência. Quando declaramos que Jesus é Senhor, reconhecemos que Ele tem autoridade sobre todas as áreas da nossa vida. Quando cremos de coração que Ele venceu a morte, recebemos a garantia de que também temos vitória sobre o pecado e a condenação. Esse ato de fé nos conduz ao maior presente de todos, a salvação e a vida eterna. Não importa quão pesada tenha sido a sua caminhada ou quão profundas sejam as marcas do pecado, em Cristo existe perdão, libertação e um novo começo. Cada palavra de fé dita com sinceridade diante de Deus abre caminho para uma vida transformada. Quando entregamos nossa vida a Jesus, o peso da culpa é removido e a sentença de condenação é anulada. O diabo, chamado de acusador dos irmãos, constantemente tenta lançar sobre nós lembranças de pecados passados, erros cometidos e falhas humanas. Contudo, diante da cruz, toda acusação perde força, porque o sangue de Cristo fala mais alto que qualquer acusação. O perdão de Deus não é parcial, é total. Ele não apenas perdoa, mas esquece, lançando nossos pecados no mar do esquecimento. Estar em Cristo significa viver em liberdade, não para abusar da graça, mas para caminhar em santidade e esperança. Não precisamos mais viver acorrentados à culpa, ao medo ou ao passado. Em Cristo, somos novas criaturas, livres da escravidão do pecado. Essa verdade deve ser lembrada todos os dias. Não há condenação para quem pertence a Jesus.
Se você crê que está livre em Cristo, declare nos comentários: nenhuma condenação há sobre a minha vida. Apocalipse 12:10 nos mostra: então ouvi uma forte voz nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. O inimigo tenta constantemente levantar acusações contra o povo de Deus, usando nossas falhas como armas para semear culpa e desânimo. Mas a vitória já foi decretada, o acusador foi derrotado pela obra consumada na cruz. Jesus nos justificou, nos declarou livres e nos concedeu acesso à presença do Pai. O perdão não é apenas uma promessa futura, é uma realidade presente para quem está em Cristo. Quando o diabo tentar relembrar seus pecados, lembre-se de que o sangue do Cordeiro já cancelou toda a dívida. A acusação pode até tentar ecoar, mas não tem mais poder sobre aqueles que foram lavados e redimidos. Nossa vitória não vem da nossa força, mas do sacrifício de Cristo, que nos torna mais que vencedores. Por isso, podemos viver em confiança, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Pelo contrário, sua misericórdia se renova a cada manhã, dando-nos novas oportunidades de recomeçar. Quantas vezes erramos, falhamos e nos afastamos, e ainda assim Ele nos chama de volta com braços de amor. Essa graça imerecida é o que sustenta nossa fé. Deus não é um juiz severo pronto para condenar, mas um pai cheio de compaixão que deseja restaurar seus filhos. Seu amor é paciente, sua bondade é abundante e sua misericórdia é infinita. Mesmo quando o mundo nos rejeita, Deus nos acolhe. Mesmo quando pensamos não merecer perdão, Ele nos perdoa. Essa certeza deve nos levar a viver em gratidão e adoração, reconhecendo que tudo o que somos e temos é fruto da graça. Ele é o Deus que transforma fracassos em vitórias e dores em testemunhos. Se você reconhece a bondade do Senhor sobre sua vida, escreva nos comentários: grande é a misericórdia de Deus. Mateus 11:28-29 traz um convite cheio de ternura. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essas palavras revelam o coração de Jesus, que conhece nossas fraquezas e oferece descanso verdadeiro. O mundo impõe fardos pesados de preocupações, culpas e pressões, mas Cristo nos chama para lançar tudo sobre Ele. O descanso que Ele dá não é momentâneo, é profundo e eterno. É descanso para a alma, que nenhum remédio, riqueza ou poder humano pode oferecer. É paz em meio às tempestades, alívio em meio às lutas, refrigério em meio às dores. Carregar o jugo de Cristo significa aprender dele, andar em obediência e confiar plenamente em sua direção. Não é a ausência de batalhas, mas a certeza de que não estamos sozinhos nelas. O descanso de Cristo é promessa para quem se rende. Se você deseja entregar seus fardos a Jesus, escreva nos comentários: eu encontro descanso em Cristo. João 14:27 nos traz uma promessa incomparável. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece é diferente da paz que o mundo promete. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis. Dinheiro no bolso, saúde estável, relacionamentos em ordem. Já a paz de Cristo é sobrenatural, permanece mesmo quando tudo ao redor parece ruir. É paz que guarda a mente e o coração, que sustenta em meio à perda, que consola em meio à dor, que fortalece em meio à tempestade. Essa paz é fruto do Espírito Santo e ninguém pode tirá-la de nós. Quando ela habita em nosso interior, as preocupações não nos dominam, o medo não nos paralisa e a ansiedade não nos controla.
Essa paz é ancorada na certeza de que Deus está no trono, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Receber essa paz é um ato de fé e rendição. Se você deseja viver essa paz de Cristo, escreva nos comentários: a paz de Jesus reina no meu coração. Romanos 10, 9 e 10 ensina: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação é o maior presente que Deus nos oferece, mas ela exige fé verdadeira e confissão sincera. Não é apenas uma crença intelectual. É entregar o coração, crer de forma viva que Jesus venceu a morte e declarar isso sem medo. A boca confirma o que o coração crê, e essa união gera transformação. Esse ato de fé nos tira das trevas e nos leva para a luz, nos liberta da condenação e nos concede vida eterna. Muitos buscam segurança em obras ou religiões, mas a Bíblia é clara. Só em Jesus há salvação. Crer e confessar é o caminho que nos conecta ao Pai. Cada confissão sincera é um grito de vitória contra o pecado e um passo em direção à eternidade. Em Cristo, não há mais espaço para a culpa, nem para as acusações do inimigo. O diabo tenta lembrar-nos constantemente de erros passados para nos aprisionar em vergonha, mas a cruz cancelou toda a dívida. Estar em Cristo significa viver sob a graça, não mais debaixo da lei. É ter a certeza de que fomos perdoados e justificados, não pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas um chamado para andar em santidade, reconhecendo que o preço já foi pago. A condenação que merecíamos foi colocada sobre Cristo, e agora somos livres para viver como filhos amados. Essa verdade deve renovar diariamente a nossa mente. Não há condenação para quem crê e caminha no Espírito. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: em Cristo sou livre de toda a condenação. Ao meditarmos em tudo o que o Senhor fez por nós, podemos declarar com confiança: a graça é suficiente, o amor é eterno e a fidelidade de Deus é imutável. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que mesmo quando falhamos, mesmo quando nos sentimos incapazes, Deus continua nos sustentando. É na nossa limitação que o poder dele se manifesta. Por isso, não tema as suas fraquezas, pois elas são oportunidades para a força de Cristo brilhar em sua vida. Lembre-se, não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso socorro bem presente em todas as circunstâncias. Diante de qualquer acusação, diante de qualquer medo, levante-se na fé e proclame que Jesus é suficiente. Ele é a rocha firme, o bom pastor, a porta das ovelhas e o caminho para a vida eterna. Descanse no cuidado dele e confie que cada detalhe já está em suas mãos. Se você recebe essa palavra em seu coração, escreva nos comentários: a graça do Senhor me basta.